Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral. Senta o dedo no like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. Que situação a nossa em Família Vascaína? A gente poderia até ter ganho aí do Sampaio Corrêa, dormir na Série A, tá secando aí os mulambos com tranquilidade, mas nem isso dá pra fazer, não tenho cabeça nenhuma pra secar os caras, só tô pensando nesse confronto aí de domingo contra o Ituano, essa decisão que a gente tem aí, e tem que ter um resultado positivo de todas as formas. O Vasco precisa voltar pra elite do futebol brasileiro em 2023, não dá, cara, não dá pra ficar 3 anos numa Série B, isso aí realmente é pra destruir o clube, e é isso, parabéns aí pro Salgado, esse sempre foi o seu projeto. Mas o negócio é o seguinte, família vascaína, a gente tem uma decisão aí pra encarar diante do Ituano, e eu quero trazer aqui algumas opiniões, né, do Barreto, do Rizek e do Neto. Eu vou trazer aqui resumidamente os pontos aqui que eles vão colocar, quero ter a sua opinião se você concorda comigo. O primeiro é o seguinte: falta de técnica. O segundo, o Vasco mal treinado. E o terceiro, o Vasco não tem um camisa 10. Quero trazer aqui cada opinião do Neto, do Rizek e do Barreto. E aí eu quero ver se vocês concordam. A gente vai trocando aqui uma ideia sobre esses pontos aí. Se liga na opinião do Barreto. Com relação à massa de torcedores do Vasco, nos últimos jogos teve alguns problemas aí de torcida organizada. Esse é outro tema. Nós estamos falando aqui do sentimento geral do torcedor. Era de que vai subir e a gente vai botar vocês lá em cima. Né? Na conta do torcedor do Vasco não se pode botar nada. Mas eu não sei se pode se botar na conta da vontade dos jogadores, gente. A gente está vendo ali jogador saindo de campo ontem arrasado. Né? Dizer que o cara tá... É porque tem uma reação meio natural do torcedor também, de achar que faltou raça, faltou vontade, faltou comprometimento. Cara, não faltou. E aí é que eu vou tocar no tema tabu. Faltou qualidade, desculpa. Eu já falei isso numa pelada uma vez. Só vou acrescentar esse tonzinho, pessoal. Sei qual foi a reclamação que um companheiro fez. Eu falei, cara, eu sou ruim. Eu não consigo fazer isso que você está pedindo. Não dá. Não é porque eu não quero, não estou afim de ganhar. Não dá. Falta de qualidade, né? Isso aí eu acho que todo vascaíno sabe e entende, sabe que o time do Vasco realmente é horroroso, é terrível. Vamos pegar uma trajetória aí desse ano, algumas promessas que aconteceram, um nome de jogador que acabou não chegando. O primeiro eu lembro, família vascaína, durante todo aquele processo, né, dos 70 milhões que a 777 colocou inicialmente. Você lembra do papo que iam trazer um jogador de nível de seleção que não iria disputar a Copa? Sabe quem chegou? Palácio. É terrível, né? E aí eu quero lembrar aqui um outro nome, cara, que seria muito interessante pro Vasco hoje, sem sombra de dúvida, e ajudar muito, Carlos de Penha, né? Jogador que tá jogando no Internacional, já vi aí umas 3, 4, 5 partidas, o moleque, o cara é enjoado, uma canhotinha, muito habilidoso, bom passe, chuta bem, com certeza daria um nível técnico aí pro Vasco, jogaria na função hoje do Nenê, do Alex Teixeira, que não estão rendendo nada, né? Mas aí o Vasco tomou uma pernada do Internacional, ou seja, o Vasco realmente tem pouquíssima qualidade e depende aí dos moleques da base. Quero trazer aqui agora a galera lá do Seleção Sport TV, o Rizek, uma jornalista que não sei o nome, colocou pontos aí também interessantes. Se liga só. Tá falando, eu acho que esse período do jogo, assim, tava 1-1, ou seja, o Vasco não tinha motivo ali pra estar desesperado. Ele tava a 1 gol do acesso. Então, assim, o que você espera de quem tá jogando em casa, de quem é melhor tecnicamente que seu adversário? Pôr a bola no chão, tocar, ter um plano de jogo. Qual é o plano de jogo do Vasco? Eu só posso deduzir que o plano de jogo do Vasco era isso daí, cara. Balão pra área e seja o que Deus quiser. Acho até que esse é o melhor momento do Vasco na partida. Sim. O início do segundo tempo. Sim. Acho que tem erros de estratégia, assim. Desde o início, na escalação, quando o Jorginho opta por tirar o Yuri Lara e colocar o Palácios no time, o Vasco fica com o Andrei muito preocupado com a marcação e perde no melhor potencial que ele tem, que é de iniciar as jogadas e chegar um pouco mais próximo da área. E o Andrei fica muito sobrecarregado. Ele corrige isso no intervalo, ele coloca o Yuri de volta no time. Aí ele faz uma troca também do Alex e do Nenê, depois que era algo também que foi trocado no início, talvez ali faça menos diferença, os dois não vivem grandes momentos, mas aí quando colocam o Fábio Gomes, acho que vai no sentido do que você tá falando, a estratégia passa a ser bola na área, porque é o que o Fábio Gomes entrega. Tinha feito um gol de cabeça sábado contra o Criciúma, e aí você coloca o Fábio no campo, você imagina, bem, a estratégia agora é alçar a bola na área. E aí o que faz o Jorginho? Vai tirar então o Ignaldo dessa função, colocar o Ignaldo na ponta, pra ter 2 pontas, que o Ignaldo pra cruzar a bola na área. Não, ele tira o Marlon Gomes, ele tira o Ignaldo, perdão, e deixa o Marlon Gomes em campo, que não é um ponta, que assim como a maioria dos meninos do Vasco desse time jogam improvisados. O Figueiredo jogava como centroavante, até como lateral direito ele tem sido utilizado. Aliás, mais como lateral direito. Ontem ele jogou um tempo inteiro como lateral direito.
O Ignaldo também pouco faz a função ontem de velocidade. Ontem, de novo, começou como centroavante, depois foi sacado do time. Não jogou na ponta onde ele entrega velocidade. O Marlon Gomes é um segundo homem, tá jogando aberto pelo lado direito. Então, assim, tem uma questão óbvia psicológica, e ontem ficou muito evidente depois do 2-1, principalmente como o time se abateu. E aí faltou também aos mais experientes, que são poucos, tentarem controlar emocionalmente o time e continuar fazendo o que o Vasco vinha fazendo para tentar chegar ao gol de empate. O time se descontrola totalmente, do técnico e dos mais experientes. Mas também tem isso, assim, não é só a questão mental dos garotos que com 18 anos precisam ser responsáveis por um dos anos mais difíceis da história do time, da história do clube. Mas porque eles também não jogam nas funções onde eles subiram para os profissionais, onde eles foram vitoriosos a passagem para o profissional. Essa questão psicológica que você se refere é o maior drama se o Vasco tiver aqui para a última rodada, dependendo do resultado, né, contra o Ituano. Que, obviamente, até pelo tamanho, né, Ituano, Vasco, vai entrar muito mais leve, muito menos pressionado do que o time carioca. Não dá pra discordar em nada aí, né, que o Rizek, que a galera do Seleção Sport TV aí falou, né? O Vasco realmente é muito mal treinado, o Vasco não tem padrão de jogo e os jogos em casa mostra isso sem sombra de dúvida. O Vasco foi amassado pelo Londrina, o Londrina jogou à vontade em São Januário, conquistou um empate. O Criciúma, a gente sabe, todo mundo sabe que o Criciúma mereceu ganhar, perdeu gols a rodo na cara do gol sem goleiro, mereceu ganhar, deu um nó tático no Vasco. O Vasco ganhou, a gente não sabe até hoje como ganhou. Deve ser a energia que a torcida passou e foi amassado também pelo Sampaio Corrêa, né? Eu trouxe um vídeo de mais cedo e o Mauro César catucou aí o Jorginho, né? Falando do Abel Ferreira, que o Jorginho falava, o Abel Ferreira é fácil, pô. Tem mais investimento, tem bons jogadores, tá aí mandando no futebol brasileiro. Mas o Jorginho tem um elenco do Vasco, o segundo elenco mais caro da Série B e não consegue fazer nada de diferente, não consegue se impor perante esses adversários dentro de São Januário. Realmente é terrível aí o que o Jorginho vem fazendo, não só o Jorginho, né, Maurício Souza, Emílio Faro, realmente só o Zé Ricardo aí, e que a gente criticava bastante, mas era um gênio, essa é a verdade. O Zé Ricardo era um gênio porque ele sabia que a defesa dele era horrorosa e botava todo mundo para proteger lá, o Quinteiro, o Conceição, e o Vasco conseguiu somar ali alguns pontos que foram fundamentais para o Vasco estar vivo aí até a última rodada. Em relação ali à jornalista que colocou os jogadores da base, né, realmente isso é terrível, porque eu, pelo menos na minha opinião, não sei a de vocês, sinto que principalmente o Ignaldo tá sentindo aí a pressão, tá sentindo. O Ignaldo é um cara que, cara, eu ponho muita fé, vai ser um atacante de muito futuro, não só pro Vasco, mas pro futebol brasileiro. É muito rápido, é um cara que sabe proteger a bola, mas nos últimos jogos o Ignaldo tá tomando decisões totalmente equivocadas. É num passe, é numa jogada individual, tá errando muito, e eu acho que tá pesando realmente aí esse momento, por ser jovem e por não ter jogadores experientes que possam auxiliar, né, chamar a responsabilidade nesse momento. Também não vejo Marlon Gomes fazendo boas atuações. O Andrei foi prejudicado na última partida pelo Jorginho, que colocou o Palácio, e ele teve que fazer o papel de primeiro volante. E aí a gente vai encarar o Ituano com a pressão na molecada, porque o diferencial técnico que o Vasco tem hoje se chama Andrei, Ignaldo e Marlon Gomes. Pelo menos é a minha opinião, não sei se você concorda. Vamos para a última opinião aqui, que é a do Neto. Se liga só. Outra coisa que eu falei, pô, o Vasco, a torcida do Vasco é muito... Pode ficar aqui, filho. A torcida do Vasco é brincadeira, que é maravilhosa, né? Não merece um time desse, né? Não merece um time desse. E outra coisa, hein? Com todo respeito ao Sampaio Corrêa, que jogou pra caramba no contra-ataque, arrebentou, ganhou o jogo de 3-2, mereceu ganhar o jogo, né? E fez o terceiro gol, um golaço, né? De cabeça. Agora, se o Vasco pensa em subir pra primeira divisão, com essa bolinha que tá jogando, cai de novo. Cai de novo. Tem que mudar todo mundo, do goleiro ao ponto esquerda. Não dá mais para jogador com 42 anos vestir a camisa 10 do Vasco, né, irmão? Deu, né? O Vasco é muito grande, né? Porra, que dó da torcida. Que absurdo fazer isso com a torcida do Vasco. É isso, eu concordo aí plenamente, né? Venho dizendo aqui, muita gente defende aí o Nenê, né? Que o Nenê foi o principal jogador do Vasco nessa Série B. Eu discordo totalmente, venho falando isso aqui. Não acho que o Nenê teve papel algum de protagonismo no Vasco esse ano. A gente pega aí esse jogo, claro, contra o Criciúma, foi muito importante. Entrou, foi um torcedor dentro de campo, fez um gol, participou da jogada do segundo gol. Mas quando você pega o panorama geral da Série B,
não rendeu nada. Essa é a verdade. Essa é a realidade. E aqui, cara, eu dou minha opinião de torcedor, espera a sua também. Mas na boa, cara, tem gente que chega aqui falando, tu é isso, tu é aquilo. Não é isso, cara. A gente tá tudo no mesmo, tu é Nutella, tu é aquilo. Cara, tá todo mundo fudido e no mesmo barco. Agora não adianta reclamar, não adianta chorar, essa gestão de merda entregou essa merda desse elenco aí pra gente, é rezar, irmão, é torcer. Mas essa é a minha opinião, espera a sua aí nos comentários. Não acho que o Nenê realmente tem aí a capacidade de vestir a camisa 10 do Vasco, esse ano mostrou, e claro, se o Vasco subir aí pra elite do futebol brasileiro, o Nenê não pode ser o camisa 10 do Vasco e não deve, sem sombra de dúvida, renovar aí, pelo menos é a minha opinião. E pra esse confronto aí, diante do Ituano, tem alguns pontos aqui para colocar, principalmente nos 2 últimos jogos fora de casa. Eu acho que quando o Nenê ajuda em alguma coisa é em São Januário. Fora de casa o Nenê tem muita dificuldade. Diante do Operário, ele saiu ainda no intervalo. Diante do Sport, ele saiu no intervalo. E o time deu uma melhoradinha na saída dele. Ou seja, esse jogo contra o Ituano, não sei se a melhor opção é o Nenê, porque vai ser um jogo muito físico, muito disputado. O time do Ituano é fraco? É, mas é um time correria que vai disputar por cada bola. E o Nenê não tem essa característica. Jorginho vai ter que achar outro jogador aí pra disputar, pra brigar, ter raça, cada bola, brigar por cada bola. O Nenê não tem essa característica. Quem sabe aí nos 30 minutos finais, nos 20 finais, o Nenê possa ser importante numa bola parada, né? Segurar a bola se o Vasco estiver ali ganhando, empatando, mas essa pelo menos é a minha opinião. Sei que tá todo mundo no mesmo barco, nervoso pra caramba, ansioso, mas espero eu que o Vasco não apronte aí pra cima da gente, a gente possa ter um bom resultado lá diante do Ituano e o Vasco na Série A em 2023. Me conta aí se você gostou do vídeo, gostou dos pontos, concorda, coloca a sua opinião aí nos comentários. Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.